Muito bem, estamos ao vivo a partir de agora para mais um episódio do nosso JaiCast. JaiCast é um produto com a marca Jai Notícia. Na velocidade dos acontecimentos, acesse jainoticia.com.br. Com a gente, Sene Produtora, O Poder das Mídias e 3S Distribuidora. Nosso episódio é mais que especial porque nós recebemos para este episódio Sandro Freitas. Já tentamos falar com ele, infelizmente no dia que estava marcado ele teve o voo cancelado. É um cara que corre muito, tem uma demanda muito alta e reservou um pouco do seu tempo para conversar com a gente neste episódio. O Sandro, que é especialista na área econômica, ele que é o dono, o sócio proprietário da Cômodos Consulte Soluções Financeiras. Sandro Freitas, seja bem-vindo ao JaiCast, bem-vindo a Arapiraca. Desde já, o nosso agradecimento por você abrir um pouco da sua agenda e poder estar conosco neste dia que para a gente é especial, saiba disso, em receber você e poder transmitir para os nossos espectadores um conteúdo muito importante que está ligado aí, entre outras coisas, a grandes projetos, grandes financiamentos de projetos que trazem benefício não só para o empresário que solicita, mas para toda a comunidade onde ele está inserido. Seja bem-vindo aos estúdios do JaiCast. Obrigado, Ed. O prazer é todo nosso. A gente tem grande afã pelo seu trabalho. A gente entende que é importante para a comunidade que vocês estão e tenho certeza que o que a gente vai falar aqui hoje vai ser de muito proveito para aqueles que têm interesse em conhecer um pouco sobre a área financeira. Para que você já fique a par do que nós vamos conversar aqui, nós vamos falar muito sobre o BNDES. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu sobre o BNDES, um banco que não tem agências físicas, mas contribui muito com o desenvolvimento social e econômico do país. Alguém já pode ter ouvido também o nome do BNDES envolvido aí sobre as críticas, financiamento da lei isso, da lei aquilo, dinheiro do BNDES, mas hoje nós vamos poder temos a oportunidade de desmistificar algumas coisas e trazer com conhecimento de causa as informações que o Sandro vai apresentar para a gente aqui, para todos nós que acompanhamos e fazemos o JaiCast. Mas antes de começar a falar sobre financiamentos, grandes financiamentos, Sandro, quero saber e quero que você se apresente para os nossos espectadores. Quem é Sandro Freitas, de onde ele veio e por onde ele leva esse trabalho da Cômodos Consult Soluções Financeiras. A gente vem de uma família pobre, né? Assim, do Recife, e a vida toda estudando em escola pública, mas sempre buscando conhecimento para poder chegar nas melhores esferas de trabalho na área financeira. Claro que, como jovem, assim, eu não quis ir pela área financeira, eu quis me formar em arquitetura, mas eu acabei chegando na área financeira da forma mais interessante possível. Eu comecei minha vida de trabalho aos 11 anos, vendendo doce no centro da cidade, do Recife. Depois segui o caminho. Quando cheguei nos 18 anos, que eu fui ter meu primeiro trabalho, eu fui para o Marotel do Grupo Atlantic Plaza, do Grupo Pontes. E lá eu cheguei no primeiro dia, já comecei a trabalhar no almoxarifado, porque eu era o único que tinha o segundo grau. E aí daí eu comecei a trabalhar ali no almoxarifado, chamei a atenção pela organização e segui diretamente para a área de compras, onde eu tive meu primeiro contato com a área de financiamento, que era o financiamento do Hotel Atlantic Plaza lá no Recife, e depois do Summerville, feito na Sudene. E faz 26 anos aí que eu estou na área e venho trabalhando, me formei em economia, fiz algumas pós-graduação, inclusive uma na Europa. E nesse meio tempo aí a gente vem desbravando. Já fiz projetos na antiga Sudene, depois Banco do Nordeste, alguns projetos, Caixa, Banco do Brasil, e depois desses últimos 6 anos para cá a gente tem trabalhado exclusivamente com o BNDES, com projetos maiores. Então, aí é que vem nossa história dentro da área econômica financeira
trabalhando com financiamentos. O Sandro Freitas, que está acompanhado hoje aqui da sua esposa, a Ruth Freitas, que também faz parte ativamente da Cômodos Consult, também as assessoras, a Denise e a Naara, é isso mesmo, Naara Lourenço, ela que, todas de Recife, né? Só a Denise que tem alguns anos que quis mudar para São Paulo, mas retorna aí com esse trabalho de assessoria com a equipe da Cômodos Consult Soluções Financeiras. Mas, Sandro, depois desse tempo, hoje você bem sucedido na área financeira e fala para a gente que veio de escola pública. Quando você faz uma retrospectiva, quando você está no seu momento de descanso em casa, que você lembra dessa sua época, como você disse, de família pobre, o que é que você sente de fato quando você chega em Recife hoje, você chega em casa e você recorda que você é fruto de uma escola pública, mas que se torna um empresário bem-sucedido e aí justamente numa área que está contribuindo com o sucesso também de outros empresários? Ed, o fato de vir da escola pública, eu aprendi na minha casa que o bom aluno é o que quer estudar. O ambiente que ele está só favorece. Ou seja, se ele está na escola pública, ele quer ser o melhor da sala, ele vai ser o melhor da sala. Que ele quer ser e ele vai se esforçar para ser. Então, a gente, na nossa casa, a gente tinha essa condição. A gente estudou escola pública, para falar a verdade, a vida inteira. Até eu fiz faculdade, até a faculdade eu nunca paguei R$ 1 na educação, mas eu sempre fui o aluno que procurou ter o melhor resultado dentro da sala. Então, acho que isso daí contribuiu muito. E isso daí é para hoje, para passar para as pessoas que estão escutando e principalmente para os alunos, entenda, a sua carreira depende de você. Não depende da escola, não depende do seu pai, não depende da sua mãe, não depende de ninguém, só depende de você. Onde você está, você pode ser o diferencial da sua própria carreira. Então, isso daí é que é interessante. A outra coisa que oportunidades, elas vêm. Se você estiver preparado para elas, você vai agarrar. Se você não tiver, elas vão passar. Então, isso daí é a condição de que você tem que estar. Trabalho é uma condição que dignifica demais o homem. Só que muita gente entende que trabalho é uma obrigação e faz por obrigação. Aí você não consegue ter prazer naquilo que você está fazendo. O principal diferencial é esse. Independente da área que você esteja atuando, o importante é você encarar o seu trabalho como algo prazeroso e não algo penoso. Isso. E aí é o segredo, seria o segredo para você ser bem-sucedido. Trabalho tem que ser uma coisa gostosa de fazer, né? Trabalho tem que ser uma coisa gostosa. O trabalho para a pessoa tem que ser fabuloso. Ele não pode ser medíocre, porque se ele for medíocre, nem o outro lado que está contratando você vai estar satisfeito, nem você vai estar satisfeito. Então, o trabalho tem que ser uma coisa fabulosa na sua vida. E hoje é isso que você passa para seus filhos, é essa forma de vida que você também, esse exemplo, na verdade, que você transmite para seus filhos, deixando esse legado de história, de sucesso, mas que começou realmente de baixo, é isso que você transmite para os seus filhos. É o que a gente procura transmitir, né? Só que hoje o mundo é diferenciado, né? Acho que a gente tem muita dificuldade de transmitir para os filhos, porque eu acredito que eles são muito influenciáveis por outras questões. Mas a gente tenta, eu já tenho neto, né? Já tenho 2 netos. E não tem nem cabelo branco ainda, Pois é, Sandro. né? Tem a barba toda branca. Mas assim, a gente tenta levar e mostrar que você tem que ter prazer naquilo que faz. E eu tenho um legado que eu acho interessante, que eu busco trazer principalmente para os empresários, porque eu entendo que os empresários no Brasil, eles são extremamente sacrificados, todos. Do cara que está vendendo pipoca na rua, que para mim é um empresário, até o dono de uma multinacional dentro do Brasil. Eles são todos muito penalizados, porque a gente tem uma carga tributária muito alta, a gente tem uma estrutura econômico-financeira difícil de lidar,
e você tem um sócio que não lhe ajuda, que é o governo. Então, assim, você tem que entender que muitas vezes você precisa, que é o que os empresários não entendem, né? Você precisa da ajuda bancária para desenvolver qualquer projeto. Eu tenho o dinheiro todo para fazer um projeto. Não só gasta 50%, 50% pega do banco. É mais viável. É viável. É viável. É viável. Sabe por que é viável? Porque você divide a consequência do resultado com os bancos, com a economia brasileira, e aí você começa a denotar tudo que você pode fazer com aquele dinheiro que está ali guardado, escutando a conversa no seu bolso. Hoje você é dono da Cômodos Consult, soluções financeiras, e representa ou encaminha, ajuda esses empresários nessa demanda de buscar financiamento, sobretudo no BNDES. Como foi que você chegou nessa linha específica de trabalho para ajudar esses empresários aí com grandes projetos sendo financiados pelo BNDES, e qual é a maior, seria, talvez, se você pode contar para a gente se tem alguma dificuldade, qual seria a maior dificuldade de captação, de aprovação de um grande projeto de um empresário, seja de qualquer cidade do Brasil ou até do exterior, no BNDES, que tem essa função social, digamos assim, de ajudar o crescimento econômico do país. Então, o BNDES hoje, na verdade, é o que eu estava te falando, né? A gente já vem aí de um histórico de participação em vários projetos. Eu acho que eu devo ter aí cerca de 70, 80 projetos aprovados, dos quais hoje 30, 35 no BNDES. Esses projetos, assim, acaba trazendo para a gente um modelo de trabalho que a gente acabou adotando ao longo do período de trabalho. Por exemplo, eu sempre tive uma condição de trabalho. Por exemplo, eu tinha meu trabalho principal e tinha um hobby que me dava dinheiro também. Então, eu passei um tempo como construtor, empresário também, assim, diretamente ligado à área da construção, fazia obras só nos quartéis. E no governo Dilma eu levei uma quebrada grande, só que eu vinha fazendo financiamentos e fazendo trabalhos na área financeira e econômica para várias empresas. Então, isso daí foi o meu hobby que eu tinha, que se tornou principal ao longo do tempo. E aí, nesse tornar principal, eu acabei criando a Cômodos, atualizando toda a projeção de negócios, tendo a visibilidade do empresário, e aí já tinha aquela experiência da quebrada que eu dei com o governo Dilma, que eu tinha a Anjos de Freitas, né? E a Anjos de Freitas era uma construtora e eu cheguei a ter cerca de 50, 55 obras espalhadas no Nordeste, em andamento, e levei uma quebrada grande. Perdi uma grana muito boa. E aí, esse hobby que eu tinha, ele passou a ser o principal. Aí eu acabei adaptando ele para as condições financeiras que a gente tinha no processo brasileiro, né? Comecei a entender tudo, já vinha com uma bagagem muito boa, porque já tinha participado de projetos na Sudene, já tinha entrado na Sudan, feito projetos, tinha feito no Banco do Nordeste alguns projetos e fui adaptando. E apareceu a oportunidade de fazer um projeto no BNDES com uma pessoa que eu conhecia lá do banco. E me convidou, viu que eu já tinha feito alguns projetos que tinham sido aprovados. E a gente foi fazendo uma adaptação para começar a entender como é que o banco funcionava. Teve uma época que fazer um projeto do BNDES só rodava em média aí 1 por ano, 2 por ano. Agora não, agora é outra era, de 6 anos para cá, desde o governo Bolsonaro para cá, que o banco se tornou outro modelo. Ou melhor, desde o governo Temer para cá, ele se tornou outro modelo de negócio. Ele está mais inclusivo para as pessoas que estão dentro do Brasil do que as que estão de fora. Então, veio aí essa modulação e eu fui me especializando exclusivamente para os projetos que tivessem o fim no BNDES.
Essa trajetória, além de capacitando você, preparando cada vez mais, hoje, quando você apresenta a Cômodos Consult, já tem todo esse respaldo e você já sabe ali trilhar todo o caminho que, não diria facilitar, mas diminui as dificuldades para o empresário que procura um financiamento e procura a Cômodos. O Minha Alçada hoje é um pouco acima dos empresários que estão na linha não que a gente chama não operacional, né? Eu vou só te explicar para você entender. O BNDES hoje ele é operacional a partir de 100 milhões. Operacional a partir de 100 Operacional a milhões. partir de 100 milhões, ou seja, você faz direto com o banco, com o BNDES. De 100 milhões para baixo, eles são projetos pré-operacionais e projetos que vai precisar de um operador financeiro. Vai precisar de um outro banco para fazer a operação. Então, vamos dizer lá, eu tenho um projeto de 20 milhões que o cara quer fazer essa captação e aí ele vai ter que ir no Bradesco, no Santander, no Banco do Brasil. Banco do Brasil não. Bradesco, Santander, Itaú. Bancos privados. Isso. Fazer no banco privado, com uma linha do FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimento. E aí ele faz todo o projeto. O banco vai cobrar mais caro dele, porque hoje o juros do BNDES aí está girando em 0,6 ao mês para projetos pequenos. E quando o cara vai lá no banco que tenta tomar esse crédito, ele vai pagar cerca de 3%, 2,5%, 3% ao banco, que tem toda a estrutura para pagar a estrutura do banco que é o operador financeiro. Então, ele não consegue fazer direto. Ele só consegue fazer direto a partir de 100 milhões. E aí, o projeto direto já é outra modelagem. Não precisa do banco, operador financeiro, faço direto e o BNDES deposita diretamente na conta do cliente. Na conta da empresa. Isso então, mesmo. Esse operador financeiro seria, numa linguagem a grosso modo, seria um atravessador para que Os bancos, né? Esses bancos comerciais. Que eles acabam encarecendo um pouco mais o projeto. Não é que deixe de ser viável, dependendo do modelo e a estrutura de cada empresa no que busca ali para aquela necessidade. Mas aí, quando é um projeto acima de 100 milhões, tem essa vantagem de conseguir uma condição Melhor, uma condição melhor. Tudo isso influencia no resultado. Alguns programas que são mais interessantes, né, como de turismo Fungetur, que já cai muito os juros, tem um prazo bem mais alongado de carência, como um prazo muito alongado de pagamento, então facilita muito. Hoje em Alagoas, existe algum projeto em andamento que está com a Cômodos Consult que você poderia passar para a gente? Eu não falo aqui de valores, de quanto isso representa, mas se tem algum projeto que você está trabalhando de forma ativa? Temos sim. Nós temos FP Construtora, né? É uma construtora daqui que tem uma visibilidade nacional. Inclusive tem algumas obras no sul, sudeste. Tem a Lemix, que é uma empresa de concreto daqui também. Temos a Carajás, que já está em andamento, está no meio do processo. E ontem fechamos o projeto para um projeto de turismo lá em Delmiro Gouveia. Então, esse projeto de Delmiro Gouveia ele é bem interessante, são nos cânions e aí esse projeto em si ele vai trazer uma visibilidade para a área turística dos cânions do São Francisco muito boa. Até tem sócios nos Estados Unidos esse projeto. Então, um projeto que eu vejo que tem muita visibilidade. Ô, Sandro, quando você fala de sócios, a gente ia falar disso também, sobre sócios no exterior, projetos no exterior. A gente acompanha suas redes sociais e vê que você viaja muito. E, inclusive, quando você teve uma viagem, não sei se foi Jamaica, mas você mostra você bem, ou foi nos Emirados Árabes, você vestido bem a caráter lá, né? Usando. Mas foi na Índia, não? Foi Índia. Bom, eu sei que é para aquela região, mas aí. Na verdade, nós estivemos nos Emirados Árabes, né? Estivemos na Jamaica, mas eu acho que a roupa que você viu lá que a gente estava típico foi na Índia. É uma coisa bem diferente. Também
Eu acho que a estrutura que eu vi lá nos vídeos e fotos que você postou tem muito a ver com os Emirados Árabes ali, né? Agora, o intuito da gente tocar nesse assunto é o seguinte, quando você viaja dessa forma, sempre é negócio ou também Grande maioria. a grande maioria é Grande negócio? maioria é E negócio. como é que se dá essa parte de financiamento desses grandes projetos no exterior? É sempre as empresas do exterior entrando como sócias ou tem projetos específicos de uma empresa que a sede é toda em outro país e o BNDES acaba fazendo esse investimento? Não. O BNDES só investe em empresas brasileiras. Ele não investe em empresa de fora. Só. Só que ele faz projetos binacionais quando existe o interesse econômico financeiro no Brasil. Então a gente faz projetos, algumas dessas viagens foram a trabalho, inclusive agora a gente está tocando um grande projeto, é um projeto bem grande, está criando uma tecnologia brasileira para levar para fazer construção rápida, vai fazer um apartamento em horas, para você ter uma ideia. Essa tecnologia vai conseguir fazer em algumas horas um apartamento já pronto, cada 12 horas, para ser mais exato. Cada 12 horas isso é um apartamento de 50 metros quadrados pronto para morar. E isso daí resolveria a questão do déficit habitacional do mundo, se a gente levasse em consideração essa aplicação no mundo inteiro. Resolveria, porque hoje o principal problema das comunidades é justamente o déficit habitacional. Existe um déficit habitacional de média 34% no mundo. Ou seja, a gente teria aí cerca de 3,4 bilhões de pessoas precisando de residência. E aí esse projeto essa tecnologia de uma pessoa que criou aqui no Brasil, de uma empresa que criou aqui no Brasil, ele vem tocar nesse ponto. Então o cara já tem acesso na Índia, onde a gente visitou, na Jamaica, na Guiana Inglesa, que eu acho que é o país mais rico que tem aqui na América do Sul, é a Guiana Inglesa, por causa do petróleo lá que eles estão explorando. E eles têm uma alçada nos Estados Unidos. Esse projeto, ele é de fato um projeto que pode trazer um legado maravilhoso. Inclusive, só o projeto social que está sendo montado, ele tem uma pegada a nível mundial, igual o Greenpeace, outros projetos que atendem o mundo inteiro. Então, assim, é um projeto que traz legado. E se eu pudesse falar mais dele, porque infelizmente é NDA, né, a gente não pode falar, mas se eu pudesse falar mais dele, eu ia passar aqui horas te explicando e te passando o que é que esse projeto pode trazer. E aí o BNDES ele investe na empresa brasileira, na tecnologia brasileira, e ele vende para lá para fora, entendeu? Então, naturalmente, se o cara pega o dinheiro aqui, ele vai investir um pouco lá fora, mas vai trazer uma contrapartida enorme. E para você entender um déficit de 3 bilhões de pessoas precisando de residência, né, é um déficit muito grande. Então isso traz tanto para a empresa, tanto para o banco, o BNDES, um retorno também financeiro considerável. Sim. E o investimento é feito, a ideia do investimento é que invista nas empresas brasileiras. E aí as parcerias internacionais são necessárias para ter também um volume maior de, não só divulgação, mas de resultado, como você disse aí, o caso desse déficit habitacional no mundo, que se resolve isso, se vai contribuindo para ir resolvendo esse problema. Vejam que aos poucos a gente já vê uma mudança global, né? Nesse sentido. Agora, o Sandro, quando uma empresa quer solicitar ou pleitear um financiamento desse de grande porte a partir de 100 milhões no BNDES, existe um requisito básico para que o empresário ele possa pleitear um empréstimo desse ou não? Como é que é feito, de fato? Qual é o primeiro passo para se ter acesso a esse financiamento direto com o BNDES? O BNDES hoje ele é aberto, né? A linha é aberta no sistema, no site do BNDES, e
E qualquer pessoa pode ir lá e fazer. O único problema é que um único erro você perde a chance de fazer um projeto. Então, para projetos grandes, geralmente você tem ali a ajuda de alguém que tem expertise. É aí que entra a Cômodos. Na verdade, a Cômodos ela é uma empresa para fazer a capacitação do empresário, mas o BNDES ele não aceita consultorias para poder viabilizar projetos. Ou é o consultor ou é o próprio empresário. Então a gente se coloca do lado do empresário e faz ele trilhar o caminho certo dentro do programa do BNDES. Então o BNDES é bem interessante. Se essa tela aqui tivesse computador, eu ia te mostrar aqui ao vivo como é que funciona. Entra lá no site, vai lá no canal de atendimento ao cliente e você entra para poder habilitar um projeto do BNDES. E você vai fazendo passo a passo. Cada projeto é um projeto. Geralmente, o BNDES ele analisa 400 pontos para poder viabilizar um projeto. Não é que ele vai analisar 400 pontos, mas é genérico e cada cliente aí ele pode, de repente, analisar 50 pontos ali e ver se o cara realmente existe condições do cara fazer um projeto dentro do banco. A partir desse momento, segue um trâmite dentro, não tem mais papel, não existe mais papel. Já houve um tempo que tinha que mandar resmas de papel para o BNDES com certificados, com certificações, o próprio projeto todo escrito. Agora não é mais assim, é todo no sistema do banco. O banco analisa com os analistas lá e vai fazendo o passo a passo até chegar no resultado. Sandro, quando acontece essa solicitação do projeto por uma empresa, um valor que é, diga-se de passagem, bem considerável, 100 milhões de reais, existe alguma contrapartida? Ou qual é a contrapartida do empresário? Ele tem que dar uma porcentagem, uma porcentagem ali desse recurso e o BNDES entra com o restante? Como é que é feito essa parceria? Porque numa parceria, seja ela qual for, tem que ter a contribuição das duas partes, né? Como é que o BNDES ganha, além dos juros, ou que o Brasil ganha quando existe o financiamento de um projeto como esse? O BNDES é um banco, né, que ele traz uma sigla, que é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, depois do banco, então comercialmente ele tem que ganhar, porque ele é um banco, né? Comercialmente tem que ter ali o B do banco logo na frente, que deveria, na minha opinião, deveria ser o último, mas é o primeiro. Então, comercialmente ele tem que ganhar alguma coisa. Então, tem taxas de juros e tem prazos para pagamento. Ele é desenvolvimento, então a segunda parte mais importante é que ele tem que desenvolver. Então, todos os projetos eles têm que ser desabrocháveis, ele tem que desenvolver alguma região, algum setor, ele tem que expandir algum setor com o desenvolvimento. Ele é econômico, porque vai desenvolver dentro da economia, e social, porque ele tem que atingir o social de alguma forma. Então, o banco em si, essas siglas aí têm todas as representatividades. O banco ele tem vários tipos de programas. Ele tem programas desde o programa social até agora, por exemplo, atender o Rio Grande do Sul, que foi lançado essa semana. Mas existe, por exemplo, o automático, existe o BNDES Par, existe outros programas como MPME, que é Micro e Pequeno Empreendedor, existe o Microempreendedor Individual. Então, existem vários programas. Agora, cada programa tem um critério. Tem o critério do programa, por exemplo, BNDES Par, que vai ser sempre acima de 500 milhões. Tem o automático, que vai estar ali em cima dos 100 milhões para BNDES direto e vai atender ali embaixo de 10 milhões até 100 milhões para BNDES indireto, que teria que ter um agente financeiro, que seria um banco. Então, assim, a gente tem vários tipos de programas diferentes que poderia ser alçado dentro da característica do BNDES. Então, é uma coisa bem ampla, né? Na verdade. Não tá para atender todas as camadas, de fato. Tanto o MEI, o microempreendedor individual, quanto as grandes corporações.
Hoje, em Alagoas, quando você falou do projeto do Sertão, lá nos Cânions do São Francisco, falou aqui do projeto da Carajás, e tudo para você estar tratando desses projetos, são projetos que, no mínimo, aí são 100 milhões, né? Que é a casa aí dos projetos que a Cômodos Consult, ela representa, ela trabalha. Quando há esse financiamento, essa contemplação de um projeto desse, existe uma obrigação, talvez possa ser falado dessa forma, uma obrigação daquele grupo empresarial, daquela empresa, ela gerar o desenvolvimento não só na sua parte empresarial, mas na comunidade que ela está ali inserida diretamente. Seria uma contrapartida também da empresa para com o BNDES? Então, de acordo com aquelas siglas, o social é a parte que a empresa vai entrar e geralmente 40% do peso do projeto. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a Ruth, né, que é minha esposa, ela trabalha diretamente com a parte social e ela consegue agregar as empresas a um programa social, um projeto ou um programa, criar o seu próprio programa social e conseguir viabilizar, estruturar a parte social dentro dos projetos financeiros. A contrapartida das empresas, né, vou falar só um pouco sobre garantia para você entender, porque a empresa em si, o próprio projeto é o garantidor da operação, mas ele precisa fazer um financial financial project, que é um projeto financeiro, precisa fazer ou uma estrutura de garantia, um garantidor econômico financeiro que poderia ser bancário, ou mesmo tentar buscar o FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimento. E aí o BNDES ele sempre entra com 80% do projeto. Vamos colocar que de hoje tem um projeto pré-operacional e vai botar uma fábrica de vidro aqui em Arapiraca. E o projeto dele é pré-operacional. O BNDES tem interesse de investir na sua fábrica de vidro, você vai gastar 150 milhões, você vai entrar com 50 e o BNDES pode entrar com 100 e te ajudar a montar a tua fábrica. E a própria fábrica é o garantidor da operação, ou o FGI, ou mesmo você pegar uma fiança bancária ou um financial project e apresentar para o BNDES. Quando você fala que a própria fábrica ela é a garantia, seria o BNDES, ele passa a ter uma participação direta na empresa, seria um sócio ou dono de parte dessa empresa, é isso? Depende do projeto. Projetos acima de 500 milhões, aí sim o BNDES vai entrar com o PAR, que é uma holding do BNDES, e essa holding ela vai ter 20% de participação, como ela tem hoje na JBS, como ela tem, por exemplo, participação hoje nas empresas aéreas todas que ela investe. E aí ela passa a ter 20% lá e é dona realmente de 20% até o término do pagamento. É uma forma de garantia. Mas para projetos menores, aí seria mesmo a FGI. E aí o FGI é que vai ter essa capacidade de garantidor da operação. Muito bem, Sandro, a gente tem falado aqui muito de projetos de 100 milhões, acima de 100 milhões, grandes projetos. Mas aí a gente tem uma grande parte dos nossos telespectadores, espectadores, são microempreendedores individuais. Então, o BNDES ou a Cômodos Consult, o que é que ela oferece? O que é que se pode oferecer de esperança para aquele empreendedor, para aquela pessoa que está despertando ali o interesse, tem um negócio, seja ele uma simples barraca de caldo de cana na rua. Existe linha de crédito que pode ajudar a essas pessoas, microempreendedores individuais? Eu já fiz projeto para captação de recursos para um fiteiro que vendia balinha, até para uma empresa que tinha 2.000 funcionários. Então, eu posso lhe dizer que existe linha para todos os gostos. O diferencial é a pessoa que quer tomar o crédito ter certeza do que ele quer e defender isso aí com os bancos. Todos os bancos têm, todos eles. Tem linhas que podem ser viáveis para poder atender. Por exemplo, existe uma linha que vai até R$25 mil para microempreendedor individual.
É uma linha que dá 6 meses de carência, que o cara vai ter 36 meses para pagar e que tem viabilidade, ou seja, Caixa Econômica tem, Banco do Brasil tem, são linhas que são apoiadas pelo BNDES, inclusive está no site também do BNDES, não são diretas, mas está lá demonstradas no site do BNDES. E eles têm toda a viabilidade para poder aplicar. Qual o diferencial? Tem um diferencial, claro, né? Essas pessoas que vão tomar esse crédito, eles não podem ter uma negativação ou não, nem ter tido uma negativação. Eles têm que ter as taxinhas dele paga tudo em dias, as declarações mandadas na data certa. Tem que ter mais de 2 anos de empresa ali, do microempreendedor individual. Claro que quem não tem pessoa física, não existe esse tipo de crédito para pessoa física, a não ser que seja rural. E aí, esse tipo de crédito aí é atendido com muita satisfação. Agora, precisa que o cara que pretenda pegar esse crédito tenha certeza do que ele quer para poder cobrar ao banco isso aí. Então Mas existe são créditos com taxa subsidiada. também. Não vai ter a mesma taxa como tem um projeto de 100 milhões, que aí é direto, Claro, né? Não tem. mas é uma taxa que se torna atrativa para cada modelo de negócio. A atratividade para desenvolver o negócio. Então, ele precisa ter um plano de negócio para isso. Seja pegar 25 ou pegar 2 bilhões, tem que ter um plano de negócio. É aí onde a Commodus entra, né? A Commodus faz os planos de negócio. Então, assim, o nosso trabalho básico é preparar o plano de negócio no modelo. Mas existe hoje a gente tem, por exemplo, uma viabilidade com um dos vice-presidentes da Caixa, que a gente consegue créditos aí até 5 milhões pela Commodus, a gente leva direto para eles lá e eles avaliam. Tem também algumas coisas, alguns projetos que a gente encaminha para o pessoal que a gente conhece, principalmente do Safra. E aí existe alguns critérios aí que podem ser avaliados e pode ser subentendido e colocado aí na mesa para poder buscar. O dinheiro é muito importante para desenvolver negócios. Eu sempre digo que o empreendedor brasileiro ele é o guerreiro mais forte que tem no mundo inteiro. Porque para ele sustentar qualquer negócio, seja ele uma barraca de caldo de cana, ou seja ele a Carajás, por exemplo, ele tem que ser muito forte, porque não é fácil. Eu costumo dizer que o empresário brasileiro se destaca no mundo inteiro. O que o Brasil tem de forte não é o agronegócio, é o empresário brasileiro. Por quê? Até o cara que está plantando e colhendo lá, tem que vender. Então, ele tem que ser empreendedor. Então, o empreendedorismo hoje é o que eu diria para qualquer um que estivesse estudando na faculdade, seja empreendedor. Porque a gente não tem a facilidade que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que o cara se forma como advogado e ele tem a carreira dele ali garantida, e ele vai ter um salário digno e ele vai ter uma condição muito boa. Aqui não. Aqui o diferencial é ser empreendedor. O empreendedorismo já está na veia do brasileiro, ele já é empreendedor nato, o cara já nasce dizendo assim, vou trocar minha mamadeira com o fulaninho ali, quero um retorno. É assim que funciona. É natural. Então, o que a gente pontua é, seja empreendedor desde sempre. E aí, para ser mais um empreendedor brasileiro e tentar no futuro aí colocar que todo mundo esteja numa condição de mudar as condições tributárias que a gente tem no Brasil hoje. Ok, você falou, Sandro, sobre a pessoa física, a não ser que seja rural. Você também tem orientação, a sua empresa, a Commodus Consult, ela oferece também esse tipo de apoio para o homem, seja o grande produtor do agronegócio ou o pequeno produtor ali na linha do crédito rural. Vocês também dão esse suporte e essa ajuda a quem pretende fazer um financiamento dentro dessa área? Sim. Essa é uma das áreas que hoje tem uma abertura de negócio muito grande, né? Projetos rurais aí, a gente tem, são diretos também, né? Não precisam ser 100 milhões, mas geralmente são diretos. Plano Safra, ele é um plano específico, ele tem uma denominação dentro do BNDES e também tem outros bancos que dão apoio.
mas eles são planos específicos e tem sim viabilidade também para resultados dentro do CPF. Quando a gente fala de empreendedorismo, eu citei aqui inclusive a questão do carrinho de caldo de cana, que eu me deparei recentemente, estava trabalhando e aí parei para tomar um caldo de cana, é algo que eu aprecio, né? Aí não sei É se uma pena que eu não posso você não tomar. pode, né? Eu confesso que eu ia tirar uma onda. Você não pode, infelizmente, não sabe o quanto é gostoso, né? Mas a Eu Fran só. pode, mas não gosta. E aí, conversando com a menina Eu que gosto estava mais do lá, resultado é final o do caldo de resultado. cana, É, né? porque também o açúcar diminui, né? É. Eu, Só. eu parei para tomar um caldo de cana e conversando com a jovem que estava lá servindo, moendo a cana, servindo o pastel, uma coxinha. Aí perguntei a ela, né? Você é dona ou você trabalha? Que ela disse, não, eu trabalho, eu não posso não. Aí o que me chamou a atenção foi a frase dela quando ela disse que não podia. Aí ela disse, eu não posso montar uma barraca dessa. Eu disse, por quê? Ela disse, olha, só um moedor desse aqui deve custar uns R$ 2.000. Aí eu olhei assim, para muita gente pode ser que R$ 2.000 é um valor irrisório, né? Mas para ela, a dificuldade dela foi justamente essa. Não era a falta de tempo para fazer, não era não saber fazer. Então ela tinha tudo para ser uma empreendedora nesse sentido, mas com certeza é uma pessoa que não conhece, como você disse, existe o tipo de crédito que poderia ajudá-la, mas não há E, uma divulgação e devida para também, isso. né? E também tem uma coisa chamada educação financeira, né? Que a gente não recebe isso aqui. A gente não recebe de berço, a gente não recebe na escola, a gente não recebe em momento nenhum. Qual o momento que você recebeu educação financeira? Qual foi o Em momento? nenhum momento. Nenhum momento. A gente tem que criar sozinho. Nem dos pais da gente a gente recebe educação financeira. E educação financeira é uma questão tão, tão assim básica que deveria ser apresentada ali nos primeiros anos da escola. Já começar a ter educação financeira como nos países desenvolvidos é. Nos países desenvolvidos é assim, você entra no college, você já tem educação financeira ali. Você já aprende a lidar com dinheiro, porque dinheiro, Ed, é uma coisa que não existe. O dinheiro ele não Não existe. existe. Existe o dinheiro? O dinheiro é É só só um modelo de de troca. troca. O dinheiro em si, ele foi uma invenção de um modelo de troca, mas se você aprender a lidar com ele, você é bem sucedido. Se você não sabe lidar com ele, dinheiro não leva desaforo para casa. Ele lhe Ele consome. consome. E ele lhe consome, muitas vezes até deixa você em depressão, deixa você ansioso ou até lhe matar. Então, o dinheiro é uma questão educacional. A pessoa tem que ser educada financeiramente. Quando a moça diz assim, eu não tenho 2.000 para poder. Será que no período da vida dela, ela não conseguiria juntar R$ 2.000? Isso. Separando, se vou ser bem exagerado, separando R$ 10 todo mês, será que ela não conseguiria ter R$ 2.000? Qual a idade dela? Ela já estava fazendo faculdade, devia ter uns 19 anos a 20 no máximo. Vamos colocar 20 anos. Se a partir de 15 anos ela conseguisse guardar R$ 100 todo mês, ela já tinha muito mais que isso, né? Ela já tinha muito mais e Aí, ainda tinha um rendimento que num certo período ia até gerar até um lucro bem maior. E aí é onde vem. Banco nenhum investe em quem não tem nada. Isso é uma condição. Então o BNDES vai investir em quem não tem nada? De maneira nenhuma. Cara, eu vou fazer uma fábrica de vidro. O cara tem que ter no mínimo um terreno que vai valer o que aí? 2, 3 milhões, 4 milhões para fazer a fábrica em cima, porque o banco não investe em terra, né? E aí ele vai ter que ter um projeto e ele tem que ter alguma coisa guardada de contrapartida, porque o banco vai lhe emprestar 100 milhões, mas ele quer que você tenha 50. é que você quer Então não garantir dá, aquilo ali, né? não dá. Empreendedorismo é justamente aquele que faz assim. Eu não tenho nada, mas do nada que eu tenho, eu vou conseguir juntar alguma coisa. Como é que eu vou fazer isso? Aí vem, como é que eu vou fazer isso? Eu vou catar latinha? É uma fórmula. Eu vou trabalhar para alguém e todo mês eu guardo 20% ou 30% daquilo para realizar essa condição de empreendedor, mas ele vai ter que ter em algum momento
essa condição e esse modelo para poder seguir. É aí que a educação financeira entra, que se você tivesse o hábito já de ir guardando desde criança. Se você fosse educado financeiramente na escola ou em casa, aí seria outro modelo. Você teria essa condição e daria, não diria valor, mas porque a gente também tem muito do imediatismo, né? A gente acha que se não conseguir fazer hoje, você citou por 2 vezes o exemplo da fábrica de vidro. Vamos lá que eu desperte em mim hoje o desejo de ser um empresário da área de vidro, né? Criar uma fábrica dessa. Não é por acaso não, viu? Aqui, nessa região aqui, Não tem um tem. déficit na área de vidro temperado muito alto. Ou seja, quem colocar uma fábrica de vidro aqui, ele pega praticamente 70% do setor de vidro de Alagoas. Então, já é uma dica para você que já tem aí pelo menos 50 milhões aí, levando em consideração aqui as contas feitas por Sandro Freitas. Né? Já faz tudo, né? Então, se eu não tenho esse valor de contrapartida hoje, aí muitas vezes o cara pensa, eu não tenho hoje, não vou conseguir daqui a 5 anos, num processo lento, né? Não vou conseguir daqui a 5, 10 anos. E acha que, daqui a 5 anos eu não vou ter, então eu não vou começar hoje. E fica atrasando ainda mais a sua prosperidade individual. Então a gente tem que pensar muito à frente também, né? Planejamento é uma coisa que começa com um sonho, né? Eu tenho um sonho de comprar um carro. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? É idealizar o valor do carro que eu quero. Qual é o valor do carro? É 20 mil ou é de 200 mil? O meu é de 115.800, né? 115.800. Então deve ser um... um BYD Dolphin Mini. O BYD já vai para elétrico. Já vai na economia. Então, assim, você tem um sonho, você faz o planejamento e você parcela o planejamento por meses, entendeu? Mas vamos lá, vai ficar muito longo, eu vou ficar muito velho até comprar um BYD, porque o valor é alto e eu não vou ter como juntar isso. Eu vou para 50% do valor e aí os outros 50% eu financio. Mas se você não tem 50%, ou 20% ou 30%, como é que você financia tudo? Porque muitas vezes o valor fica acima do seu poder de pagamento. Entendeu? Então, assim, planejamento é uma coisa que se faz aos pedaços. A gente planeja, fatia, o objetivo está ali. Então, eu tenho aqui o objetivo para alcançar. Eu tenho meu planejamento, eu vou fatiar esse planejamento por mês, por semana, por dia, do jeito que você achar melhor. Geralmente a pessoa faz de acordo com o que ganha, né? O comerciante, ele pode fazer por dia. Já o assalariado, ele tem que fazer por mês. Já o cara que trabalha com projetos como eu, tem que fazer de acordo com o que ganha de cada projeto, ou seja, a cada trimestre, a cada semestre, dependendo do que vai ganhar. Mas aí você tem um planejamento e você vai juntando até chegar lá. Por exemplo, para dar o presente de Ruth, eu teve que juntar um dinheirinho, porque aí eu queria ir para o Egito. Aí, o investimento, meu amigo, altíssimo. Mas já comprei, já estou pagando. Quando chegar agosto, já está tudo certo. Ela já sabe desse planejamento, ela, né? Ô, Jean, tem como a gente mostrar a Ruth aqui e as assessoras? Porque a Ruth Freitas, a Denise e a Nara Lourenço, elas estão, a Ruth, dá uma cena aí pro pessoal, é a Ruth. Ela não quis aparecer, eu vou entregar aqui, viu? Ela não quis aparecer porque ela não estava maquiada, que ela disse. Então já fica aqui a dica para nossa equipe de produção, Fran, Dani, que também nos acompanha, o Maxwell, o Eduardo. A gente tem que estar aqui todo dia, principalmente quando for receber mulher como convidada, que também não é só a mulher que precisa de maquiagem, né? Que a Nayara já chegou e disse, não, tem que botar um pozinho que é para, principalmente você, que é careca, para ficar brilhando demais, tem que botar um pozinho para diminuir o brilho. Então a gente tem que já providenciar isso para não cometer mais um gafe dessa e deixar a empresária Ruth, outra empresária de fora da nossa conversa. Então, vamos cuidar também dessa parte. E ainda bem, Sandro, que essa sua consultoria, espero que você, quando a gente sair daqui, sair do ar, você não me cobre essa consultoria de planejamento. Porque, de fato, é isso. A gente brinca aqui, mas, de fato, é isso que acontece no dia a dia, né? E se você começa a analisar, quando a pessoa começa a analisar que para tudo ele vai se planejar, e para tudo mesmo tem que ter um planejamento.
quando você, toda semana, você faz as suas compras de casa semanalmente, então você se planeja semanalmente para Isso. aquilo. Quando é mês a mês, a cada mês você tem que ter aquele planejamento e você já sabe ali uma média de quanto é que isso vai lhe custar. E que você tenha uma renda fixa ou você trabalhe só fazendo bico, seja um freelance, mas você já tem ali em mente o que é que você está fazendo, quanto é que vai lhe render em média, para que você possa cobrir ali os seus gastos, os gastos que você tem. Isso é o mal do cartão de crédito, né? É Dá o mal do cartão de crédito. uma sensação de renda que não existe. Você compra o que não precisa para pagar com o que não tem. Então, o cartão de crédito faz isso. E meus amigos que trabalham com cartão de crédito vão ficar com raiva pelo que eu estou falando, mas é a realidade. Se você for hoje nos países que são mais ricos, não existe crédito parcelado, né, Ruth? Não existe crédito parcelado, não tem. Eles só compram à vista, entendeu? Eles só passam no cartão ali para ter a comodidade de chegar só e ter um planejamento financeiro dentro do mês só. Então, eles só recebem direto. Não recebe pagamento parcelado. Vou parcelar em tantas vezes. Não tem. Definitivamente não tem. O maior país do mundo que trabalha com crédito parcelado é o Brasil. E o Brasil afunda muita gente com isso. É verdade. Entendeu? Agora você, como trabalha com a questão econômica e falou agora de cartão de crédito, é algo que você usa ou não? Uso muito, mas usa geralmente muito, não mas parcelo. não Eu só parcelado. uso para poder ganhar pontos, né? Porque também eu vou ajuda. usar ali, vou gastar tantos mil por mês e vou ter o retorno aí do cashback. E tem a questão das milhas, como a gente anuncia aqui, o poder das milhas, Pois né? o poder das milhas. Que aí você consegue transformar gastos que você já teria em um retorno. Também Se eu pagar em dinheiro gera, direto, eu não tenho isso. gera economia também, né? Eu sou muito, muito assim, assíduo em pedir desconto. Se o cara me der R$1 de desconto, eu desisto da compra na hora. Porque desconto faz parte da venda. O desconto também faz parte da venda. Então o cara tá ali, ele vai me vender nesse copo. Quanto é? É R$30. Beleza, tá bom. Eu vou pagar à vista. Não, é R$30. Você pode dividir em 10 vezes no cartão. Não, mas eu não quero dividir, eu quero pagar à vista. O desconto tem que fazer parte do processo de venda. O processo de venda ele é simples. Ele é apresentação do produto, interesse do consumidor, que é a vitrine, que a gente chama de vitrine, atuação do vendedor. Então, o vendedor ali vendeu, o cara entrou na dúvida se ia comprar, o vendedor vendeu. E quando chega no caixa, falta o quê? O desconto para finalizar. E aí, depois disso, ainda tem a pós-venda. Mas, basicamente, se não tiver o desconto, ele fica capenga. Está faltando alguma coisa para finalizar. Por quê? Tem que existir a condição da pessoa que paga à vista e da pessoa que paga a prazo. Mesmo porque, quando ele paga a prazo, ele paga uma taxa para o cartão de crédito. Para a operadora, né? Sandro, você como trabalha nessa questão econômica, não sei se seria a sua área também dentro da nossa conversa. Como eu digo aos nossos espectadores, a gente não combina perguntas e... claro, trata de um tema base, né? Mas sobre cenário econômico de Brasil, qual é a avaliação, se você tem uma avaliação técnica sobre o cenário econômico brasileiro atualmente? O cenário econômico brasileiro está uma tragédia, né? Assim, a gente tem visto que muita gente não entende dos números, mas os números falam... Matemática fala tudo. Ninguém consegue esconder nada da matemática. Então, quando diz assim, o Brasil tem 1 trilhão de déficit, ou seja, ele está devendo... Daquilo que ele arrecadaria, ele já está devendo 1 trilhão a mais. Ou seja, ele arrecada 1 trilhão, ele está devendo 2. Entendeu? Então, a gente está numa condição que é muito perigosa. A gente vai chegar em inflação a qualquer momento. Já está chegando, né? Se alguém percebeu quanto é que custava um pacote de fubá, porque eu vou para o mercado fazer compra junto com minha esposa. Então, quanto é que custava um pacote de fubá antes e quanto está custando agora, já observa que já dobrou o preço, né? Algumas questões aí, como por exemplo hortifruti, já dobraram de preço. Então, isso daí, daqui a pouquinho vai vir inflação. E inflação
Eu não sei se vocês sabem o que é inflação, né? Mas inflação é simplesmente quando o governo tem que imprimir mais cédula. E o Brasil já passou por isso, né? O Brasil já passou por isso, é da nossa É da época, nossa época, inclusive, que a gente não conseguia ter planejamento financeiro porque por a conta inflação não disso. deixava. E inflação é simplesmente isso. Muita gente fala inflação, mas não sabe o que é inflação nem deflação. Inflação é quando o governo gastou tanto que ele vai ter que imprimir mais dinheiro para pagar a conta dele mesmo. O governo já gastou tanto que não tem mais condições. Do que ele recebe, não tem mais condições. Ou ele aumenta imposto, que é o que está acontecendo, ou ele imprime dinheiro. E por que ele está aumentando imposto? Porque o presidente do Banco do Brasil, o presidente do Banco Banco Central. Central, ele é um presidente que foi eleito, ele não é um presidente político. Ele foi eleito para aquela gestão. Então, a gente está numa condição hoje de chegar à inflação novamente. E isso é muito perigoso. Aí sim a gente corre um risco muito grande. Vai ver muita gente sofrendo mais do que o normal. Desemprego, condição estruturante das metrópoles, né? Que a metrópole ela sofre mais, porque ela tem muita gente num espaço pequeno e muita gente depende de trabalhar para poder sobreviver. E aí, isso daí, a inflação ela detona com o pessoal que está nas metrópoles. E a outra questão é que quando tem a inflação, ela começa a ficar descontrolada, porque a partir do momento que você imprime dinheiro, você tem que criar deflação, ou seja, os preços têm que a necessidade da população tem que baixar tanto, ou seja, a necessidade de tem que ir lá para o fundo do poço e eles não gastarem nem comprar crédito. E isso é muito difícil de acontecer. É verdade. E a gente se depara Isso com. aconteceu agora há pouco, né? Com a pandemia. A pandemia fez criar deflação, porque as pessoas ficavam em casa e aí, quando o cara não sai para trabalhar também, tem uma condição. É complicado, mas tem uma condição. Ele não gasta com transporte, ele não gasta com comida na rua, ele não vai comprar perfume, ele não vai comprar isso, não vai comprar aquilo. E realmente também alguns produtos saem de linha e acaba acontecendo uma deflação. Só prejuízo e a gente vê, já passou por a experiência no Brasil de que imprimir dinheiro também não é a solução mais adequada e a gente vê vizinhos em questão de território sofrendo também com essa questão de uma hiperinflação, né? Sandro Freitas, estamos chegando ao final. Quero aqui agradecer a você por sua presença. Além de você participar com a gente, ainda colocou de castigo nesse tempo a Ruth, a Denise e a Naara, que estão com você. Mais uma vez, quero dizer a você, não disse aqui no ar, mas registrar agora, o Sandro, eu tenho certeza que ele abriu mão de alguma coisa da agenda dele para estar aqui, para vocês terem uma ideia. Ele estava com a agenda, como ele disse, em Delmiro Gouveia, até quando falou comigo por telefone, no final de semana, ele disse, eu vou estar com uma agenda segunda e terça em Delmiro, dá para ir para Arapiraca rapidinho. Eu disse, rapaz, tu tá ligado, a distância que é de Delmiro para Arapiraca são quase 200 km. Aí eu pensei que era mais perto. Mas tenho certeza que você cancelou alguma coisa sua, abriu mão, sei lá, no mínimo, de algumas horas de descanso, porque você ainda vai pegar a estrada hoje, ainda vai para Recife, não é isso? E amanhã cedo tem que estar já em outro destino. Então, sei que é cansativo para você, mas eu quero lhe agradecer de coração por se colocar à disposição e trazer esse conteúdo que para a gente foi muito proveitoso. Para o nosso espectador, tenho certeza que também foi, e a nossa relação de amizade, ela se fortalece a cada dia. E que essa parceria de amizade que nós temos, que ela seja duradoura, seja para uma vida toda, viu? Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Na verdade, assim, o fato de estar aqui, você é uma amiga querida nosso, né? Tanto eu quanto da Ruth, você e a Fran. E assim, a gente tá aqui e passar um pouco do que é financiamento, muita gente não entende bem, não compreende. A gente pega aí alguns empresários até bem, muito bem, mas eles não têm a mínima compreensão de como funciona a parte de financiamento no Brasil. A gente esclarecer sempre é bom. Eu estou aqui com toda disposição, vontade, estava realmente com vontade de vir aqui de
conversar aqui no seu podcast e apresentar as condições. E como eu disse, vocês dois são queridos nossos e estarei aqui mais vezes se você convidar. Obrigado. Sinta-se convidado já, viu? Da próxima vez vai ter aqui a maquiadora para a Ruth também aparecer aqui. Agora, se não for pedir demais, quando for da próxima vez, vocês fazem de conta que vem direto de Dubai, aí já vem naquele estilo. Pelo menos eu fico pertinho de Dubai por alguns instantes. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado, Ruth, também, Denise, Nayara. Muito obrigado por estarem aqui. Espero que vocês gostem de Arapiraca. Não sei se vocês já tinham vindo aqui. Já tinham vindo, né? Pronto, aqui a gente não tem mar, mas tem bar. Aí tá tudo certo. Serve também, viu? Quero agradecer a você que ficou com a gente. O nosso encontro está marcado. Toda semana a gente está trazendo conteúdo de qualidade para você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreve e ativa lá o sininho das notificações. Aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Um abraço e até breve.